O meu pai e a minha madrasta mudaram a fechadura para roubar a minha casa para minha meia-irmã grávida, mas quando lutei de volta o pior pesadelo deles tornou-se realidade. Sou um homem solteiro de 28 anos, moro na casa que minha mãe me deixou quando faleceu há 5 anos. É uma modesta casa de 3 quartos em um bairro tranquilo. Nada extravagante, mas confortável. Mais importante, era da minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira para ter esse lugar e, quando se foi, garantiu que eu soubesse que a casa me daria estabilidade. Esta casa não é apenas um teto sobre minha cabeça, é o legado dela. Minha mãe foi o único dos meus pais que sempre esteve presente enquanto eu crescia. Ela não era perfeita, mas sempre esteve lá quando eu precisei. Meu pai, por outro lado, se afastou depois do divórcio. Casou-se novamente bem rápido e, digamos, suas prioridades mudaram. Sua nova esposa virou o centro do mundo dele e a filha dela, vamos chamá-la de Savannah, era tratada como realeza. Savannah tem agora 25 anos e está grávida. Não tenho problema com ela estar grávida, esse não é o ponto. O problema é que ela é do tipo de pessoa que acha que o mundo lhe deve tudo. Minha madrasta e meu pai alimentaram esse ego desde que éramos jovens. Se Savannah queria algo, ela conseguia, fosse um carro novo, férias caras ou qualquer coisa aleatória que decidisse que queria. Eles faziam de tudo para mantê-la feliz, com aquela atitude total de eu quero, eu tenho. Sempre me mantive afastado disso. Vejo meu pai de vez em quando, mas deixei claro que gosto do meu espaço. A casa é meu santuário, onde posso viver minha vida sem interferências. Tenho um emprego decente, bons amigos e uma rotina tranquila. Não sou rico, mas estou estável, o que é mais do que muita gente pode dizer hoje em dia. Por enquanto, moro sozinho na casa e, sinceramente, gosto disso. Sem colegas de quarto, sem drama, apenas paz e silêncio, exatamente o que eu precisava depois da morte da minha mãe. Voltando a Savannah, há alguns meses, o namorado dela, um tal de Tyler, a deixou. Para ser honesto, eu já esperava. Ele sempre pareceu ser do tipo que foge quando as coisas ficam difíceis. Savannah, pelo que soube, não ficou muito abalada. Voltou direto para a casa da mãe e do meu pai, onde foi imediatamente mimada e paparicada novamente. Cozinharam para ela, compraram coisas de maternidade e basicamente a trataram como se fosse feita de vidro. Não pensei muito nisso a princípio, não era da minha conta. Mas, do nada, meu pai me ligou dizendo que queria conversar. Isso não era algo que ele costumava fazer, então imaginei que devia ser importante. Fui até a casa deles, e assim que entrei, percebi que havia algo estranho. Meu pai e a esposa estavam sentados à mesa da cozinha, e Savannah também estava lá, acariciando a barriga, tentando lembrar a todos que estava grávida. Começaram com uma conversa fiada, daquelas que você sabe que estão só enrolando. Meu pai perguntou como estava o trabalho e sua esposa sentiu como se importasse, mas não demorou muito para irem direto ao assunto. Meu pai começou dizendo que Savannah precisava de um lugar estável para morar porque a casa deles estava muito apertada com a chegada do bebê. Antes que eu pudesse responder, minha madrasta entrou na conversa com um tom cortante, mas disfarçado de preocupação. Bem, disse ela, já que você está morando sozinho nessa casa grande e não é casado nem nada, faz sentido Savannah se mudar para lá. Ela precisa de espaço para o bebê e você não está exatamente preso a nada sério. Você poderia facilmente encontrar algo menor e mais prático para você. Não era uma sugestão, era uma declaração, como se eles já tivessem decidido e eu só precisasse concordar. Meu pai ainda completou dizendo que até tinham pesquisado alguns apartamentos para mim, como se isso tornasse o pedido mais razoável. Não pude acreditar. Eles estavam claramente jogando na minha cara que minha vida não importava, como se minha casa fosse apenas um quarto extra para ser ocupado conforme a conveniência deles. O nível de arrogância era absurdo, como se, por eu ser solteiro e sem filhos, não estivesse usando minha vida ou minha casa da maneira certa. Primeiro pensei que tinha ouvido errado. Quem diz uma coisa dessas? Mas não, eles estavam falando sério. Aparentemente, vinham planejando isso há um tempo, só esperando o momento certo para me dizer. Respondi diretamente, não. Obviamente, essa casa não é apenas uma propriedade para mim, é meu lar e uma das últimas conexões que tenho com minha mãe. A ideia de abrir mão dela, especialmente para alguém como Savannah, era simplesmente absurda. Tentei explicar isso, mas eles não queriam ouvir. Continuaram falando sobre como família ajuda a família e como eu realmente não precisava de tanto espaço já que não tenho uma família própria. Era como falar com uma parede. Não importava o que eu dissesse, eles continuavam insistindo.
Savannah mal disse uma palavra durante toda a conversa, mas o olhar arrogante em seu rosto dizia tudo. Ela estava confiante de que eles me convenceriam e conseguiriam o que queriam, como sempre foi com ela. Está acostumada a que todos cedam e deem exatamente o que quer. Em um momento, me virei para ela e perguntei, Savannah, você realmente quer ficar na minha casa? Sério? Esta é minha casa, meu espaço. Por que você não fica em um daqueles apartamentos que vocês mesmos já pesquisaram? Já fizeram o trabalho, por que de repente é absurdo você usar essa opção e certo ocupar a minha? Ela apenas piscou para mim, como se a ideia de ela ser a que deveria ceder fosse completamente estranha. A mãe dela interveio com aquela voz doce e fingida. Ah, querido, você não entende, Savannah precisa de estabilidade. Um apartamento não proporcionará o mesmo conforto e espaço para ela e o bebê. Ri amargamente. Então a minha estabilidade não importa? Meu conforto não conta? Vocês são inacreditáveis. Chegam aqui exigindo que eu mude toda a minha vida pelo bem da Savannah e esperam que eu simplesmente diga sim. Savannah nem se mexeu, apenas ficou sentada de braços cruzados com aquele sorriso arrogante, como se já tivesse vencido, sem nem tentar argumentar, deixando para a mãe e meu pai fazerem todo o trabalho sujo. Estava claro que, para ela, não era um pedido, era um desfecho inevitável. A mãe dela se apressou em dizer, com a voz afiada e condescendente, não se trata do seu conforto, trata-se do que é melhor para a família. Savannah está trazendo uma nova vida ao mundo. Você não acha que isso é um pouco mais importante do que sua necessidade de espaço? Você é um homem adulto, não precisa de uma casa grande só para você. É egoísta manter algo que poderia dar a ela e ao bebê um começo de vida melhor. Fiquei olhando para ela, chocado com a audácia pura. Egoísta? Você está falando sério agora? Você acha que eu sou egoísta por manter o que minha mãe me deixou? Isso não é apenas um espaço ao qual estou me apegando, esta é a minha casa, onde construí minha vida, e você está aí sentada me dizendo que devo simplesmente entregá-la como se não fosse nada. Meu pai suspirou, claramente frustrado, e decidiu intervir. Não estamos pedindo para você abrir mão dela para sempre, disse, como se isso de alguma forma melhorasse as coisas. Pense nisso como ajudar a Savannah a se reerguer. Quando ela estiver estável, talvez possa se mudar e você pode pensar em outra solução para si mesmo. Só estamos tentando fazer o melhor para todos. Para todos? Respondi, irritado. Não, vocês estão tentando fazer o melhor para ela. Não vamos fingir que isso é sobre a família ou fazer a coisa certa. É sobre vocês sempre se dobrarem para a Savannah, como sempre fizeram, e esperando que eu limpe a bagunça. Adivinhem? Não vou fazer parte disso. A mãe de Savannah estreitou os olhos. Isso se chama fazer parte de uma família. Às vezes é preciso fazer sacrifícios pelo bem maior. Se sua mãe estivesse aqui, eu a interrompi, minha voz fria. Não ouse trazer minha mãe para isso. Ela deixou esta casa para mim porque confiava que eu cuidaria dela. Ela sabia exatamente como vocês se comportariam, e é por isso que nenhum de vocês foi sequer mencionado no testamento. Então, não venha me dizer o que ela teria querido, porque você não tem ideia. Eles não disseram nada depois disso. Meu pai parecia desconfortável e foi fazer outra coisa. Savannah apenas ficou sentada, braços cruzados, com a mesma expressão arrogante. Ficou claro que ela achava que eu acabaria cedendo. Ela nem sequer tentou discutir ou se defender, apenas deixou sua mãe e meu pai falarem por ela, como se estivesse acima da obrigação de justificar essa exigência absurda. Para ela, não era uma negociação, era apenas uma questão de quando, não de se eles conseguiriam o que queriam. Mas desta vez estavam lidando com a pessoa errada. Esta casa não está em negociação. Minha mãe confiou nela a mim e não vou deixar que me façam sentir culpa para entregá-la. Ainda assim, percebi que aquilo não terminaria ali. Eles encerraram a conversa de forma vaga, como se esperassem que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Achei que talvez esfriassem a cabeça e percebessem o quão ridículo era tudo aquilo, depois de eu ter dito claramente não. Mas era só o começo. Meu pai e a esposa pareciam achar que insistência era a chave, como se ao continuarem insistindo eu eventualmente cederia. Começou com comentários passivo-agressivos. Meu pai ligava casualmente para perguntar se eu tinha pensado mais sobre ajudar. Sua esposa me mandava mensagens com artigos sobre a importância de apoiar mães solteiras, como se eu de repente me sentisse inspirado e oferecesse minha casa. Savannah, na maior parte do tempo, ficou calada, mas eu sabia que ela confiava que sua mãe e meu pai resolveriam tudo.
Depois, eles intensificaram a abordagem. Começaram a aparecer sem avisar. Não era como se viessem para uma visita, toda vez encontravam uma desculpa para trazer o assunto de volta às necessidades de Savannah. Uma vez, meu pai apareceu com uma caixa de roupas de bebê para guardar. Entrou como se fosse a coisa mais normal do mundo e perguntou onde poderia deixá-la. Eu disse para ele levá-la de volta para a casa dele. Ele me olhou como se eu o tivesse insultado. É só temporário, disse. Você nem está usando o quarto de hóspedes. Respondi que o quarto de hóspedes não era para armazenamento, era para hóspedes. Ele resmungou, mas acabou levando a caixa de volta para o carro. Esse episódio definiu o tom de todas as interações seguintes. Eles sugeriam alguma solução que envolvia eu ceder meu espaço, e eu rejeitava. O problema é que eu percebia que eles não me viam como o verdadeiro dono da casa. Para eles, era apenas um recurso conveniente que podiam usar como quisessem. Minha mãe a deixou para mim, mas eles agiam como se ainda estivesse disponível, como se eu a estivesse mantendo apenas para Savannah até que ela precisasse. O que realmente me irritava era como eles tentavam me pintar como egoísta. Faziam parecer que eu estava sentado em um baú de tesouros de espaço e me recusava a compartilhá-lo por pura maldade. Não bastava eu dizer não. Tinha que justificar minha decisão repetidamente para pessoas que não queriam ouvir. As coisas pioraram quando Savannah decidiu se envolver de forma mais agressiva. Uma tarde ela apareceu na minha casa, abriu o porta-malas e casualmente pediu ajuda para descarregar um carrinho de bebê. Eu a encarei como se ela tivesse perdido o juízo e perguntei por que estava trazendo um carrinho para minha casa. Bem, onde mais vou colocá-lo? Não tenho espaço agora, respondeu. Eu ainda tentava processar a audácia da afirmação. Não é problema meu, respondi, já sentindo a frustração crescer. Isso, claro, a irritou ainda mais. Ela começou um discurso centrado nela mesma, dizendo que eu estava dificultando a vida de todos, como se eu tivesse criado os problemas dela. Família deve se apoiar, disse, como se isso de alguma forma justificasse jogar os problemas dela em mim. Você não entende como é estressante estar na minha situação. Não faz ideia do que é ter um bebê a caminho, completou, em um tom que sugeria que eu era um idiota que não entendia nada da vida real. Ela tinha razão em uma coisa, eu realmente não sei o que é estar grávido. Mas sei o que é ter responsabilidades. E, ao contrário dela, eu sempre lidei com as minhas sem esperar que alguém viesse resolver tudo por mim. Mais importante ainda, eu nunca exigi invadir a casa de outra pessoa só porque não tinha espaço suficiente. Disse diretamente, seus problemas não são meus para resolver. Não vou virar minha vida de cabeça para baixo só porque você se recusa a resolver a sua. Isso não foi bem recebido. Seu rosto se contorceu em um olhar de puro ódio, como se eu tivesse dito que o mundo não girava ao redor dela, o que, sejamos honestos, foi basicamente o que eu disse. Ela saiu furiosa, mas não antes de lançar uma última ameaça por cima do ombro. Você vai se arrepender disso um dia. A ironia do surto dela não passou despercebida. Ela passou a vida inteira sendo mimada e agora, pela primeira vez, alguém não cedia à sua vontade. Em vez de perceber o quão absurdo era o pedido dela, agiu como se eu fosse o irracional. Trazer um carrinho de bebê para minha casa, achando que poderia simplesmente se instalar ali com o bebê, foi a coisa mais ridícula que já vi. Era como se ela acreditasse genuinamente que a casa já era dela e que eu era apenas um obstáculo a ser removido. E não parou por aí. Eles continuaram testando meus limites. Outro dia meu pai apareceu com uma corretora de imóveis. Nem sequer me avisou que viria. Eu estava sentado na sala quando ouvi batidas na porta. Abri e encontrei-o ali com uma mulher segurando uma prancheta. Achei que poderíamos ver algumas opções para você, disse. Nem deixei que entrassem. Disse para irem embora e bati a porta. Aquilo foi a gota d'água para mim. Ficou claro que eles não iam parar até que eu fizesse algo drástico. Naquele momento, soube que não podia mais confiar neles. Não era apenas sobre a casa, era uma questão de princípio. Eles achavam que poderiam me intimidar a ceder porque sempre foi assim com Savannah. Mas eu não sou Savannah, e não me dobro para ninguém. Naquela noite liguei para uma empresa de segurança e agendei a instalação de câmeras ao redor da minha propriedade. Não foi uma medida gigantesca, mas foi um passo para proteger o que era meu. Queria estar preparado para qualquer absurdo que eles pudessem tentar em seguida. Eu realmente não me sentia mais seguro, temendo que pudessem tirar minha casa de mim ou inventar alguma ideia absurda para me expulsar legalmente. Sabia muito bem que eles não iam parar até baterem em uma parede que não pudessem ultrapassar. Então,
Fiz disso minha missão, ser essa parede. Não ia mais jogar o jogo deles e não ia mais aceitar nenhuma conversa sobre como eu deveria simplesmente entregar minha casa. E, como esperado, eles surgiram com uma nova e ainda mais criativa ideia. Cheguei em casa do trabalho uma noite, cansado, mas aliviado por finalmente voltar ao meu santuário. Só que, quando tentei colocar a chave na fechadura, ela não encaixou. Primeiro achei que tivesse pego a chave errada, mas depois de algumas tentativas, percebi, tinham trocado a fechadura. Meu coração afundou e uma onda de raiva tomou conta de mim ao notar um pedaço de papel dobrado colado na porta. O bilhete dizia: trocamos as fechaduras por segurança. Por favor, entre em contato para discutirmos. Estava assinado pelo meu pai. A audácia era quase risível. Não perdi um segundo. Peguei o telefone e liguei para meu pai. Ele atendeu após alguns toques, com um tom casual, como se não tivesse acabado de fazer a coisa mais insana do mundo. Que diabos está acontecendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Por que trocaram a fechadura da minha casa? É temporário, respondeu, como se isso de alguma forma aliviasse a situação. Só estávamos tentando ajudar a Savannah. Você foi tão resistente, achamos que talvez essa fosse a maneira mais fácil de tornar tudo mais tranquilo para todos. Para todos, retruquei irritado. Você quer dizer para você e Savannah? Vocês passaram de todos os limites imagináveis. Isso é invasão de propriedade. E se acha que vou deixar isso passar, está completamente louco. O tom dele mudou imediatamente e ele começou a implorar: por favor, não chame a polícia. Não complique mais, vai pegar mal para a família. Pegar mal para a família? Você acha que essa é a minha preocupação agora? Disparei. Aqui está o que vai acontecer, você vai mandar quem quer que tenha trocado a fechadura arrumar isso imediatamente ou vou chamar a polícia e prestar queixa por invasão e tentativa de roubo. Houve uma pausa e, por um momento, achei que ele tentaria argumentar, mas deve ter percebido que eu não estava blefando, pois seu tom amoleceu ainda mais. Tudo bem, vamos consertar, mas você está sendo tão irracional. Só estamos tentando fazer o melhor para Savannah e o bebê. Isso é uma solução temporária, você sabe. Ignorei a tentativa dele de me fazer sentir culpa. Vocês têm até o final do dia para resolver isso ou a polícia será envolvida. Não é negociável. Depois de mais algumas reclamações e protestos fracos, ele finalmente concordou. Desliguei sem dizer mais nada, minhas mãos tremendo de raiva. Isso não era só mais um abuso, era uma tentativa calculada de tomar algo que não lhes pertencia. Uma violação flagrante do meu lar, dos meus limites e da minha confiança. Algumas horas depois, o chaveiro voltou e as fechaduras foram trocadas novamente. Meu pai não apareceu, nem Savannah, nem a mãe dela. Fiquei na porta o tempo todo, observando cada movimento para garantir que nada ficasse pendente. Quando tudo voltou ao normal, sentei-me na sala, encarando as paredes da casa que havia se tornado meu campo de batalha. Aquilo não era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpa ou de testar meus limites. Foi uma declaração de guerra. Naquele momento soube que as coisas não iriam se acalmar por conta própria. Se eles estavam dispostos a ir tão longe, não havia como prever o que fariam a seguir. Mas, se achavam que eu simplesmente ia me render e deixar que fizessem o que quisessem, estavam prestes a ter uma grande surpresa. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, revisando documentos e fazendo ligações. Queria garantir que não houvesse nenhuma maneira de eles tentarem algo assim novamente. Mas o que mais me incomodava era a forma como agiam, como se isso fosse normal. Eles realmente acreditavam que tinham direito à minha casa. Não importava que minha mãe tivesse deixado a casa para mim ou que eu morasse ali há anos. Para eles, era apenas uma casa, algo que podiam tomar se quisessem o suficiente. Comecei a tomar providências legais. Quando me sentei com meu advogado e contei tudo, como meu pai e minha madrasta estavam me pressionando sem parar, como chegaram ao ponto de trocar a fechadura da minha casa, ele me ouviu atentamente, fazendo perguntas detalhadas sobre a casa, o testamento da minha mãe e qualquer comportamento incomum do meu pai nos últimos meses. No começo achei que ele só estivesse sendo meticuloso, mas então ele se recostou na cadeira e disse: preciso lhe contar uma coisa. Seu pai já procurou saber sobre contestar o testamento da sua mãe. Fiquei confuso. Como assim, contestar? Ele não entrou com nenhuma ação oficial, mas consultou um advogado para verificar a possibilidade de reivindicar a casa como propriedade da família em vez de herança sua. Pelo que entendi, ele procurava qualquer brecha para tentar conseguir o controle da casa. Fiquei ali sentado,
atônito. Durante todo esse tempo, fingindo estar do meu lado ou tentando manter a paz, meu pai estava, na verdade, planejando tirar a casa de mim. Não foi uma ideia repentina da minha madrasta. Eles estavam planejando isso há meses, muito antes de começarem a me pressionar para sair. Ele não tem um caso forte, acrescentou rapidamente meu advogado, provavelmente notando pânico em meu rosto. O testamento da sua mãe é bem sólido e a casa foi deixada explicitamente para você. Mas o simples fato de ele ter considerado isso já dizia muito sobre suas intenções. Não foi apenas uma traição, foi premeditado. Meu pai estava procurando formas de tomar o que minha mãe havia me deixado, enquanto fingia se preocupar com meu bem-estar. A manipulação, as tentativas constantes de me fazer sentir culpa, a chantagem emocional, tudo fez sentido agora. Aquilo não era sobre Savannah precisar de um lugar para ficar. Era sobre eles tentarem tomar algo ao qual não tinham nenhum direito. Ao ouvir isso, minha frustração se transformou em fúria. Aquilo não era mais apenas uma questão de me defender. Era sobre proteger o que minha mãe trabalhou a vida toda para me dar. Cada movimento deles era um insulto à memória dela e eu não podia permitir que continuasse. Não importa o quão insistentes ou absurdos fossem, eu não vou ceder. Esta casa é minha e eles não vão tomá-la. Contarei o que acontecer a seguir. Atualização 1. Olá, pessoal. Achei que seria uma boa dar uma atualização agora que decidi o que fazer. Então, aqui vai. Depois de tudo que descobri com meu advogado, passei o resto da noite repassando mentalmente todas as interações que tive com meu pai nos últimos meses. Não podia mais continuar evitando ele e ao mesmo tempo seguir com medidas legais. Eu precisava confrontá-lo diretamente e deixar claro que sabia o que ele estava planejando. Por isso, fui até a casa dele sem avisar, exatamente como ele e sua esposa tinham feito comigo tantas vezes. Quando abriu a porta, ele ficou surpreso, pego de surpresa, mas o que mais me magoou foi que não demonstrou nem um pouco de culpa. Agiu como se não tivesse nada do que se envergonhar. Preciso saber por que você andou tentando contestar o testamento da mamãe, fui direto ao ponto. O rosto dele se contorceu em uma mistura de confusão e defesa. Do que você está falando? Disse, fingindo ignorância. Não sei de onde você tirou essa ideia, mas não é verdade. Não minta para mim, retruquei. Eu já sei que você falou com um advogado sobre isso meses atrás. Então vamos lá, quero saber, o que você planejava fazer? Não é bem assim, insistiu, tropeçando nas palavras. Eu não estava tentando tirar nada de você. Só queria ver se havia opções, para a família. Para a família, repeti, minha voz carregada de descrença. Vamos ser honestos. Isso não tem nada a ver com a família. É sobre a Savannah. Não fique aí fingindo que é por outra razão. Você estava planejando tirar a única coisa que a mamãe me deixou e acha que isso está certo? Eu não estava planejando nada, ele rebateu, jamais irritado. Só estava considerando possibilidades. Essa casa é grande demais para você e a Savannah, ela está em uma situação difícil, precisa de um lar estável para o bebê. E isso significa roubar o meu, rebati, já sem esconder minha frustração. Você nem sequer pediu minha ajuda. Foi pelas minhas costas, tentou me manipular e agora age como se estivesse me fazendo um favor. Não era bem assim, repetiu de forma fraca, mas sem conseguir me encarar. Olhava para todos os lados, menos para mim, do mesmo jeito que sempre fazia quando não queria admitir que estava errado. Fiquei em silêncio por um instante, esperando que dissesse algo que pudesse justificar aquilo tudo. Não disse. Balancei a cabeça e me virei para ir embora. Não fazia sentido discutir com alguém que nem sequer tinha coragem de assumir seus próprios atos. Aquela conversa só confirmou o que eu já sabia, não podia confiar nele. Ele não estava agindo como um pai, mas como alguém que achava que minha vida, minha casa e minhas decisões estavam à disposição dele, para encaixar na sua própria narrativa. Voltei para casa e liguei para meu advogado para discutir os próximos passos. Ele me tranquilizou dizendo que o testamento da minha mãe era sólido e que meu pai não tinha nenhuma base legal para contestá-lo. Mesmo assim, ficou claro que aquilo não era só uma questão jurídica. Era uma tentativa de me desgastar psicologicamente, de me fazer sentir que não valia a pena lutar, que seria mais fácil simplesmente ceder. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, e-mails e vigilância constante. Entrei com documentação para garantir que a casa estivesse registrada em meu nome, sem brechas legais para eles explorarem.
Reforcei o sistema de segurança, instalei mais câmeras e até contratei um serviço de proteção de título de propriedade para monitorar qualquer atividade suspeita. Senti como se estivesse fortificando um castelo contra invasores. E, honestamente, era exatamente isso. Savannah, por outro lado, intensificou suas táticas. Começou a postar mensagens enigmáticas nas redes sociais, falando sobre ser abandonada pela família e sobre precisar lutar pelo que era certo. Não me mencionava diretamente, mas era óbvio sobre quem ela estava falando. Amigos em comum começaram a me procurar, perguntando o que estava acontecendo e se havia alguma forma de resolver a situação. Mantive minhas respostas curtas e objetivas. Não estava interessado em entrar no jogo dela ou expor meu lado da história para o mundo. Com o passar das semanas, as tentativas deles começaram a perder força. As despesas legais estavam se acumulando do lado deles e meu advogado me garantiu que logo eles ficariam sem opções. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que aquilo ainda não tinha terminado. Pessoas como eles não desistem facilmente. Recuam, traçam novas estratégias e voltam quando menos se espera. Quando finalmente tudo se acalmou, eu estava completamente exausto. Lutar pela minha casa, minha paz e meus limites exigiu tudo o que eu tinha. Mas valeu a pena. Não era apenas sobre uma casa, era sobre me posicionar e recusar ser pisado. Meu pai e Savannah acharam que poderiam me manipular emocionalmente até eu ceder, mas estavam redondamente enganados. Se algo, essa experiência só abriu meus olhos para o quão longe eles seriam capazes de ir para me manipular. Sinceramente, estou começando a achar que cortar completamente os laços pode ser a única forma real de seguir em frente. Por enquanto, tudo está tranquilo, mas não sou ingênuo. Se tentarem algo de novo, estarei pronto. Se houver novas mudanças, talvez eu volte aqui para mais uma atualização. Obrigado por terem acompanhado e me ouvido. Se tiverem algum conselho ou quiserem compartilhar solidariedade, adoraria ouvir. Atualização final. Olá, pessoal. Queria dar uma atualização sobre tudo o que aconteceu desde a última vez que compartilhei. Tem sido uma verdadeira montanha-russa, mas finalmente sinto que estou saindo do outro lado de toda essa loucura. Ainda estou na minha casa, felizmente, e ela continuará sendo minha. Deixe-me contar como tudo aconteceu. Depois de tentarem todas as formas possíveis para me tirar da casa, eles recuaram por um tempo. Semanas viraram meses e tudo ficou estranhamente silencioso. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas inesperadas de Savannah ou da mãe dela. Parecia que estavam se reorganizando, mas eu não ia reclamar pela paz. Durante esse tempo, Savannah teve o bebê, um menino saudável, segundo ouvi por terceiros. Achei que talvez estivessem ocupados demais com o bebê para continuar me incomodando, ou quem sabe finalmente tinham desistido. Foi numa noite, bem tarde, que ouvi batidas na porta. Olhei pelas câmeras de segurança e lá estavam eles, meu pai, sua esposa e Savannah, todos de pé como se fossem fazer uma intervenção. Pensei em ignorar, mas decidi abrir a porta, principalmente para ouvir qual seria a desculpa da vez. Assim que abri, a esposa do meu pai começou com seu discurso habitual. Disse que tinham refletido sobre tudo o que havia acontecido e queriam seguir em frente como uma família, deixar o passado para trás e que estavam me dando uma última chance de fazer a coisa certa. Então Savannah falou, segurando o bebê como se fosse um acessório. Ela começou a dizer o quanto tinha sido difícil para ela, como queria que o filho crescesse cercado pela família e como ainda acreditava que eu poderia fazer o que era certo, se apenas abrisse meu coração. Era o mesmo discurso manipulador de sempre, mas agora embalado de forma mais bonita. Meu pai, como sempre tentando ser o mediador, tentou apelar para a ideia de que a família era mais importante do que coisas materiais, e que eu precisava olhar para o quadro maior. Deixei que falassem por um tempo, mais por curiosidade mórbida do que por qualquer outro motivo. Quando finalmente terminaram, respirei fundo e fui direto. Esta é a minha casa, disse o mais calmamente possível. Minha mãe me deixou, e não vou abrir mão dela. Já disse isso antes e digo novamente, a resposta é não. Não me importo com o discurso ensaiado de vocês ou como estão tentando inverter a situação. Vocês não vão ficar com a casa. Ponto final. Era para isso encerrar o assunto, mas claro que não encerrou. A mãe de Savannah imediatamente começou a me acusar, dizendo que eu era egoísta, colocando bens materiais acima da família e falhando em cumprir meu suposto dever. Usou todos os argumentos possíveis para me pintar como o vilão da situação.
Savannah logo entrou na conversa, seguindo o roteiro de sempre, chorando, dizendo quanto eu estava dificultando a vida dela e como não podia acreditar que eu a estava abandonando justo nesse momento difícil. Terminou com a clássica frase de que um dia eu me arrependeria, como se eu olhasse para trás e desejasse ter deixado que me pisoteassem. Meu pai não disse muito no início, mas o silêncio dele falou mais do que qualquer coisa. Ficou lá, parado, vendo tudo acontecer, sem tentar mediar ou acalmar a situação. Estava claro que ele já não sabia o que dizer, e talvez, no fundo, tivesse percebido até onde tudo tinha chegado. Eu não estava disposto a discutir. Eles já tinham ultrapassado todos os limites e eu não iria entrar em mais uma discussão sem sentido. Vocês já passaram de todos os limites, disse. Mentiram, manipularam e tentaram roubar o que é meu, e agora vêm aqui se fazendo de vítimas. Acabou. Saiam da minha propriedade. Como era de se esperar, não saíram. A mãe de Savannah continuou insistindo, tentando me fazer sentir culpa para que eu cedesse. Savannah, vez ou outra, acrescentava comentários sobre como a família devia se apoiar, e como eu era cruel por não ajudá-la. Meu pai finalmente falou, mas só conseguiu fazer mais um apelo fraco para que eu fosse razoável e tentasse ver as coisas do ponto de vista deles. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Simplesmente me virei, entrei na casa e tranquei a porta. Já tinha decidido que não ia mais brincar nesse jogo. Se quisessem continuar forçando a situação, teriam que lidar com as consequências. Liguei para a polícia. Não estava blefando e não ia deixá-los achar que eu estava. Expliquei a situação e a atendente garantiu que um policial seria enviado em breve. Esperei pela janela, vendo-os ainda conversarem na entrada. Quando a polícia chegou, eles já tinham saído da varanda, mas ainda não tinham ido embora. Os policiais conversaram com eles por alguns minutos, deixando claro que deviam sair e não voltar mais. De onde eu estava, dava para perceber que os agentes não compraram as desculpas ou justificativas deles. Ver eles finalmente indo embora sob ordens da polícia foi uma pequena vitória, mas também um encerramento definitivo. O que restava de relação com meu pai acabou ali. Ao me sentar para refletir, percebi o quanto eu estava exausto. Tinham me tirado tanto, não só tempo e energia, mas também a segurança que eu sentia dentro da minha própria casa. Mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Impor limites com pessoas assim não era só necessário, era uma questão de sobrevivência. Naquela noite decidi que não era só o drama da casa que tinha acabado. Eu tinha acabado com eles de vez. Bloqueei seus números, deixei de segui-los nas redes sociais e avisei aos conhecidos que não queria mais receber recados ou atualizações sobre eles. Cortar os laços foi difícil no começo, mas ao olhar para tudo o que tinham feito, percebi que não havia mais nada a ser salvo. Eles não se importavam comigo ou com meus limites, só com o que podiam conseguir de mim. Ao invés de manter uma família tóxica, passei a confiar mais nos meus amigos, que estiveram ao meu lado em meio a todo o caos, sempre me lembrando de que eu não estava louco por ter mantido minha posição. Um deles sugeriu que eu fizesse uma festa de inauguração da casa, não porque a casa fosse nova, mas porque eu tinha lutado tanto para mantê-la. A ideia me fez rir, mas também pareceu apropriada. A festa foi pequena, apenas alguns amigos próximos, mas foi perfeita. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma felicidade genuína. Não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Olhando para trás, tenho orgulho da forma como conduzi tudo. Não foi fácil e houve momentos em que pensei em desistir, mas não desisti. Mantive minha posição e provei a mim mesmo que sou mais forte do que jamais imaginei ser. Esta casa é mais do que um lugar para morar. É o lembrete de tudo pelo que lutei. É um símbolo da minha independência, da minha resiliência e da minha capacidade de defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que família não se resume a laços de sangue. Família é respeito, confiança e apoio mútuo. E se alguém não está disposto a lhe oferecer essas coisas, essa pessoa não merece lugar na sua vida, não importa quem seja. Então, para qualquer um que esteja passando por algo parecido, mantenha-se firme, estabeleça seus limites e não deixe ninguém fazer você sentir culpa por defendê-los. Você não deve sua paz, sua estabilidade ou sua felicidade a ninguém. Eu segui em frente. Ainda moro na minha casa e, toda vez que entro pela porta, lembro de tudo que superei. Não é apenas uma casa. É meu lar. E não vou deixar ninguém tirá-lo de mim.